Estamos começando o Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla BSB. E está no ar mais um episódio da série Como Elas Fazem na Capital. Eu sou a Laís Cardoso, editora e colunista da revista Orla, também host desse podcast, que oferece um espaço de voz, presença e protagonismo feminino, dando visibilidade a mulheres que fazem a diferença aqui em Brasília. E ao longo desse e dos próximos episódios, você vai conhecer histórias de mulheres incríveis que atuam nas mais diversas áreas, da cultura ao empreendedorismo, da política à inovação, da educação à comunicação. E são mulheres que estão construindo as suas trajetórias com coragem, criatividade, muita resiliência e propósito. E o mais importante, elas topam contar como estão impactando o mercado e o seu meio e vidas ao seu redor. O Orla Podcast tem o oferecimento da AFL Personalizados. E no programa de hoje, vamos falar com ela, que é advogada, com amor e paixão, mãe, esposa, mulher, muito ciente da sua posição e de qual é o seu lugar. E para ela, o lugar da mulher é onde ela quiser. Nascida e criada em Brasília, construiu e está construindo uma trajetória na capital, atuando na Opeleges Consultoria Empresarial, que acumula mais de 3 décadas de experiência na prestação de serviços jurídicos especializados em Brasília, no Brasil, na América Latina e agora na Europa. Ela também é autora e em coautoria dos livros Direito do Trabalho e Previdenciário na Contemporaneidade, tratando dos direitos das mulheres no ambiente de trabalho, e do livro Advogadas de Alta Performance. Seja bem-vinda, Lírian Cavalheiro. Olá, bom, boa tarde, Laís. É um prazer enorme, né, estar participando desse seu projeto com a revista Orla, mostrando realmente as mulheres que empreendem na capital. Porque, na verdade, hoje, todas as profissões, se você não é empregado, você tem que ser empreendedor. Então, você não existe. Antes você falava assim, advocacia, medicina, contabilidade. Não, essas são profissões que não são empreendedores. Isso não existe mais. Advogado que não é empreendedor, contador que não é empreendedor e médico que não é empreendedor vai ser empregado, nunca vai ser dono do seu negócio. Então, hoje, todas essas atividades são sim empresas, e são empresas que têm que empreender, são empresas que têm que fazer muito bem o seu marketing, claro, no meu caso, como advogada, com todas as limitações impostas pela Ordem dos Advogados do Brasil, com muita ética, mas sempre levando informação e mostrando como deve ser o empreendedorismo na advocacia e como deve ser o empreendedorismo feminino. Isso para mim é uma coisa muito cara, ajudar todas as mulheres. Eu acredito na sororidade, eu acho que a sororidade é o ponto máximo. Uma tem que levar a outra. Então, essa história de empreender para mim, e de empreender como advogada, de empreender e de ter a mulher estar no local que ela quiser, e sim, que nós consigamos assumir todos os postos de poderes, no poder executivo, no legislativo e no judiciário. Ainda mais no Brasil, que somos a maioria da população. E tem um dado melhor para você, Laís. Nós somos a maioria da população no país, em números, nós somos a maioria da população votante no país, e nós somos, no campo da advocacia, a maioria dos advogados com OAB escritas no país. E a maioria, porque tem gente que não se inscreve, e a maioria das formandas, né, que não são advogadas, não podem ou não ser advogadas, a maioria das formandas no Brasil, na área do direito, e nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, nós também somos maioria. Então, são coisas que precisam ser valorizadas, precisam ser reconhecidas, e precisamos ter igualdade em relação a isso. Por isso, mais do que nunca, a Lírian Cavalheiro, ela é mais do que gabaritada para falar do direito das mulheres nesse programa onde a gente fala como elas fazem na capital, porque ela tem uma longa data aí
de empenho, se colocando, fazendo acontecer. A gente conversou nos bastidores, eu vejo o quanto que ela é articulada e o quanto nós mulheres podemos aprender com a sua trajetória, né? Porque quem chega lá na frente e escreve um livro sobre alta performance da mulher, alta performance na advocacia, é porque tem uma trajetória para compartilhar. Eu acho que assim, quem quer empreender no Brasil, nós temos uns números que realmente são números, às vezes, bastante desagradáveis, né? Não sei quanto, de 100% de empresas que abrem no Brasil, 60% fecham nos 3 primeiros anos. Eu acho que é mais ou menos esse número, eu não sei ele de cor. Mas é uma proporção assim. Mas é porque, para você empreender, gente, tem que ter algumas coisas. Primeiro, projeto. Segundo, gestão desse projeto. Depois, correção desse projeto. E gestão. Na verdade, quando você empreende, você vive um ciclo. Projeção, gestão, projeção, gestão, projeção, gestão. E é assim que eu fiz, e hoje a gente tem mais esse livro, que são Advogadas de Alta Performance, né, que também foi lançado agora no mês passado, que são 8 mulheres que contam como se tornaram advogadas de alta performance na sua área de atuação. São 8 histórias de vidas completamente diferentes, com inícios diferentes, mas que todas elas, no campo de atuação que elas são de alta performance. No meu caso, eu faço direito empresarial, voltado para empresas, associações e sindicatos. Então, eu tenho uma advocacia muito voltada para pessoa jurídica, eu não faço pessoa física, é muito raro, é só por situações esdrúxulas ou alguma coisa que envolve, né? Mas eu advogo para pessoas jurídicas na parte do direito empresarial, que envolve, na verdade, o meu escritório era um escritório com um número imenso quando eu entrei de processos. Eu cheguei a ter mais de 20 mil processos no escritório. Durante esses ciclos de planejamento e gestão, eu vi que esse não era o melhor caminho. Hoje eu tenho um escritório boutique que eu atendo clientes especializados na área da minha atuação e consigo fornecer para eles, na área de tudo que importa na vida de uma empresa, um chamado full service. Eu tenho um serviço integral para eles. Eu vou desde a formação do contrato social deles, até o RH deles, o comercial deles, e como, com o direito digital, ele pode melhorar todas as outras áreas da empresa deles. Então, eu consigo oferecer isso. E consigo também, quando nós temos grandes dificuldades, porque a legislação brasileira, nós somos um país de número de legislações inacreditáveis. Eu não sei se eu tenho esse número, mas com certeza deve ser um dos países que o maior número de normas tem no mundo. Porque nós temos Constituição, lei complementar, lei ordinária, várias resoluções, normativas, instruções normativas, normas regulamentadoras. Então, para você ter uma ideia, em uma época a gente fez uma conta só sobre 2 impostos, e nós temos um número bem maior de impostos. Agora vamos, a partir do ano que vem, reduzir esse número de impostos na área tributária. Só sobre 2 impostos, que chamava PIS e COFINS, que são muito parecidos, tinha 5.650 normas, só sobre esses 2 impostos. Então, o advogado na área de direito empresarial, porque empreender nesse Brasil, como empreendedora também sei disso, você é herói. Quem empreende no Brasil tem que ser considerado herói. Quem realmente tira o dinheiro do banco para colocar o dinheiro numa empresa é o herói. Porque é muito difícil empreender no Brasil. E eu trabalho para esses heróis. Me considero uma dessas heroínas, porque também sou empreendedora, mas eu advogo para esses heróis, para essas empresas que querem se manter. Eu tenho empresas no meu escritório que tem mais de 70 anos de existências com o mesmo CNPJ. Tenho associações e entidades também com esse número, 60 anos, 50 anos de existência. Então, eu me orgulho muito disso, de conseguir dar para uma empresa fornecer tudo o que ela precisa. Então, dentro de uma empresa, eu consigo formar, eu chamo de direito empresarial, mas
é muito mais amplo do que só contratos, né? Eu forneço tudo que a empresa, direito trabalhista, direito tributário, direito administrativo e, como eu te falei, até direito digital, fazendo com que essas empresas se adequem, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como melhorar a performance de todos os seus departamentos e a produtividade de todos os seus departamentos através do direito digital, que é um dos meus campos de estudo. Eu estou pós-graduanda em Direito Digital, eu já tenho mestrado, já tenho mais pós-graduação em mais 2 outras áreas e diversos cursos, mas é uma área de inteligência artificial e de direito digital que muito me interessa, e hoje a gente pode fazer milhões de coisas que melhoram a performance da empresa, e eu adoto isso na minha empresa, e a produtividade cresce sim, às vezes 200, 300%. Eu acho que o que é interessante no seu case, por isso que você está aqui, que você é uma profissional muito que olha muito o que tem de inovação no mercado, você está atual em relação ao que está acontecendo, seja no seu mercado, seja com o que está acontecendo no nosso meio, né? A gente está muito nesse universo de inteligência artificial, direito digital, falando muito de direito das mulheres. E eu vejo também que você tem uma forma de olhar muito holística sobre o direito, onde você consegue articular tanto no legislativo, no executivo, no judiciário. Eu tenho uma forma de atuação justamente pela características dos clientes que eu tenho, que eu consigo trabalhar no problema deles. Se é um problema, por exemplo, de um setor da economia, eu consigo trabalhar esse problema nas três esferas de poder do país. Eu consigo trabalhar eles no poder executivo, consigo trabalhar no poder legislativo e no poder judiciário. Eu vou até lhe falar, por exemplo, às vezes tem um problema muito grave e nós precisamos de uma medida provisória. A medida provisória não é feita pelo Congresso Nacional, é enviada pelo Poder Executivo. Então, a gente manda sugestões, sim, de medida provisória, porque o cidadão pode fazer isso e as entidades são credenciadas para fazer isso. Sai a medida provisória, nós vamos para dentro do Congresso Nacional, defendemos juridicamente essas medidas provisórias. E depois aí depois que elas se tornam leis, se elas vão para o Poder Judiciário e é alegada ou a ilegalidade ou a inconstitucionalidade delas, eu também trabalho para que elas sejam declaradas constitucionais. E aí eu tenho, Laís, para te dizer, muitas leis no Brasil que eu fiz todo esse processo, muitas leis no Brasil que passamos por todas essas fases e que depois eu tenho o prazer de ter trabalhado nas três e dizer para você que eu tenho um índice de êxito muito grande, acima de 90%. Sensacional. Né? Eu posso falar para você, dou 2 grandes leis. Primeiro é a reforma trabalhista, que eu trabalhei muito, muito para vários setores. Né? Tem textos da reforma trabalhista, como eu trabalho para entidades, tem textos da reforma trabalhista que saíram de dentro das convenções coletivas que eu negocio e foram parar no texto da lei. E que depois foram contestadas no Supremo Tribunal Federal. Veio essa contestação e essa contestação foi declarada constitucional. Então, o texto que a gente colocou foi declarado constitucional pelo Supremo, e isso começou numa medida provisória simples, muito simples, que só eram 7 artigos no governo ainda do Michel Temer, foi um governo de transição, mas que se tornou, talvez, nós temos 3 grandes reformas no Brasil, né? Mas com certeza, uma das maiores reformas que esse país já passou, com a modificação de mais de 300 artigos dentro de um texto que vinha de 45, 49, da época do Getúlio Vargas. E nós fizemos mudanças significativas. E eu ainda posso lhe dizer, se o Brasil sofreu menos com a pandemia em relação à empregabilidade, foi porque aconteceu a reforma trabalhista em 2017. Porque foi ela que possibilitou que milhares de empregos fossem mantidos com os comércios, as indústrias, as empresas prestadoras de serviços fechadas e os empregos mantidos, porque foi feita a reforma trabalhista. Se não existisse a reforma trabalhista no Brasil, não seria possível fazer o que foi feito
na época da pandemia nesse país. Interessante. Aproveitando que você citou um pouco o direito do trabalho e você também milita no direito da mulher, em 2023 saiu uma lei que fala sobre equidade salarial entre homens e mulheres. O quanto que você vê de efetividade na aplicação dessa lei nas empresas hoje? Nós tivemos duas grandes leis. Nós tivemos uma lei de 23, que trata, primeiro, das licenças. Hoje, e é muito mal divulgada essa lei, muito mal divulgada. Eu trato dela nesse outro livro aqui, ele é tratado nesse livro do Direito do Trabalho, quando eu falo do Direito das Mulheres, eu trato dessas duas leis. A lei de 23, ela fala da parentalidade. O que que é isso? É que o homem e a mulher dividam a responsabilidade sobre a criança. Hoje, há possibilidades, dentro do texto legal no Brasil, de que a licença maternidade seja dividida entre o pai e a mãe. Que a mãe fique um mês e o pai fique outro mês. Há essa possibilidade hoje na lei. Eu não tive casos de saber se ela foi usada. Até agora eu não vi isso, mas existe, né? Nós precisamos é que as mulheres tenham mais conhecimento disso e saibam usar isso, né? Várias formas de você colocar a mulher em determinados momentos para incentivos, inclusive para a empresa, se ela colocar a mulher para treinamentos na área de tecnologia da informação, para que realmente ela alcance, ou de gestão, para ela alcance altos cargos dentro das empresas. Então, essa lei é importantíssima, que é a lei de 23. A lei de 24, ela vem dizer, Laís, uma coisa que já foi dita há mais ou menos 80, 90 anos. A OIT diz que o trabalho, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, diz que trabalho igual deve ter a mesma remuneração, não importando o sexo. 190 países subscreveram esse texto da OIT, então esses países todos teriam que cumprir isso. Nós temos na Constituição de 88 dizendo que mulheres e homens na mesma função, cumprindo o mesmo tipo de trabalho, têm que ter salários iguais. Na CLT já existia isso, mas nós tivemos que fazer uma lei, porque agora, além de ter que ter salários iguais, a empresa tem que comprovar por que e mostrar esses dados e divulgar anualmente esses dados de que ela está criando essa igualdade salarial dentro da empresa. Porque nós sabemos que a gente chama de chão de fábrica, que é aquela maioria dos empregados, aí 90% dos empregados da empresa, não tem diferença salarial entre homem e mulher, porque eles são conduzidos pelas convenções coletivas. E a convenção coletiva só fala cargo, esse cargo, esse salário, esse cargo, esse salário. Então, não há como fazer distinção entre homem e mulher. Mas os cargos de autodireção, sim. E os cargos de autodireção, por essa nova lei de 2024, há que se ter comprovação de que por que você tem mais homens do que mulheres nesses cargos e e se você tem, quais são as medidas que você está tomando para modificar isso dentro das empresas. Isso eu começo a sentir uma diferença. Isso realmente a gente consegue sentir diferente. Você sabe que no Brasil tem percentual mundial, nós somos 15% hoje dos altos cargos nas empresas no mundo. Mas eu acredito que, não sei se esse ano, um ano meio conturbado, e ano que vem também um ano meio conturbado, mas quando a gente tiver números factíveis, nós vamos ver reflexo, sim, da Lei de 24 no Brasil, no aumento de número de mulheres em cargos de alta direção dentro das empresas. Essa lei é muito importante, essa necessidade de divulgação, de criar políticas para que as mulheres alcancem esses cargos, é muito importante. Mas isso nós estamos tratando do setor privado. Sim. E o setor público e o setor público quando a gente junta executivo e legislativo. Exato, porque hoje o STF de 11 ministros, a gente só tem uma mulher, que é a Carmen Lúcia atualmente. Então... Olha, tem um discurso que a ministra Carmen Lúcia deu. Eu, inclusive, ontem coloquei ele no meu story. E quem não acompanha, acompanhe @opeleges, OPELEGIS 1,
porque ali tem notícias o tempo inteiro sobre empreendedorismo, sobre novas legislações e sobre o direito das mulheres, que para mim é uma coisa muito cara. Ministra Carmen Lúcia, eu coloquei nos meus stories, ela deu um discurso maravilhoso. Ela dizendo, hoje é muito bonito. Quando a gente fala de igualdade de direitos entre homens e mulheres, não há uma voz contrária a isso, porque é politicamente incorreto. Agora, quais são as ações efetivas para que a gente tenha isso? Poder legislativo, claro, a gente teve um aumento, não podemos negar isso, né? Nós temos estados... Mas até no momento eleitoral é difícil a gente ter mais mulheres, né? Por mais que tenha lá um percentual Esse que é para mulheres coeficiente... serem, para preencher com mulheres, muitas mulheres que tentam chegar nesses cargos políticos têm muitos óbices para chegar lá, porque tem muitas questões além das questões legais, né? Então... É que eu acho que, na verdade, a lei que cria as cotas das mulheres no processo legislativo no Brasil, ela é falha. Ela precisa ter modificações. Ela tem que ser impositiva. Ela não pode ser do jeito que ela é hoje. Ela realmente tem que ser impositiva. Como eu acredito que no caso da OAB também tem que ser impositivo. Também. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos que ter na formação, sim, dos nossos conselhos todos, metade homem, metade mulheres. Em todas as nossas regionais. E nós temos uma coisa que se chama quinto constitucional, que você, Laís, os tribunais superiores no Brasil, todos eles têm advogados que não passaram no concurso público de juiz e que são colocados ali pela OAB. A lista que vai tem que ser uma lista paritária. A lista é sextupla novamente. Tem que ser 3 homens, são os 3 homens e as 3 mulheres mais bem votadas, essas têm que subir na lista. Essa é uma briga que nós temos dentro da OAB. Algumas OABs estão adotando no país, mas a OAB Nacional não adotou e tem que adotar. A lista sextupla que sai da OAB tem que ser 3 homens e 3 mulheres. Porque aí, pelo menos, a parte da advocacia, nós vamos fazer isso. Um dos atos, para mim, mais importantes... Olha, a gestão da ministra Rosa Weber, que infelizmente aí nos deixou, e quer dizer, e a vaga que foi preenchida foi por um homem, não por uma mulher. Pois é. O que é absurdo. Na verdade, eu acho que até chegar à paridade, todas essas vagas deveriam ser de mulheres, né? Eu acredito nisso. Essa deveria ser, sim, a igualdade. É aí que o discurso sai do momento eleitoral bonito para pegar a maioria dos votos que são das mulheres e passa a ser efetivo. Exatamente. Quando a gente tem 27, 28 ministérios e são 14 de homens e 14 de mulheres. Quando nós temos as indicações que vão para a presidência da República, porque quem decide no final, pelo menos nos tribunais superiores, é o presidente da República, ele tem que colocar as mulheres até chegar à paridade. E não ficar só no discurso da hora da política para ganhar os nossos votos. Isso precisa mudar. Nós precisamos realmente ter paridade nos tribunais. E no Congresso Nacional, para que a gente chegue, alcance isso. Eu sei que é muito difícil, porque com essa história da gente ter uma tripla carga de trabalho, se dedicar à política é uma coisa muito difícil. E eu vivo no mundo político a minha vida inteira. Eu nasci no mundo político, eu sou nascida em Brasília e nasci conhecendo e dentro do Congresso Nacional desde pequena, né? Conheço muito política, é muito difícil, mas nós precisamos que a legislação ela seja mais forte, mais impositiva, para que sejam preenchidos os cargos por mulheres. Mas nós temos grandes avanços. Estados que eram considerados muito machistas, hoje nós temos senadores da República. Hoje, a Paraíba, né, que a gente tem sempre um condão aí de falar sobre machismo na Paraíba, tem uma senadora eleita, que é a senadora Daniela Ribeiro, que é extremamente atuante. Durante a pandemia, ajudou tanto a manutenção dos empregos na área do turismo no Brasil inteiro, como nessas 2 legislações que eu falei para você sobre o direito das mulheres, trabalhou no Senado afinco para que elas fossem aprovadas. E nós temos outros estados, esse foi só um exemplo, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. E nessa jornada ainda tem uma vala no meio do caminho, que é o assédio no trabalho, né? Assédio sexual, assédio
Moral. assédio moral. E muitas mulheres acabam tendo medo de denunciar. Muitas mulheres, eu vi outro dia, estava assistindo, não sei se era um documentário, de mulheres que foram, que estavam disputando cargos políticos em alguma eleição passada. E elas relataram assim que não é só a questão legislativa, legal que elas precisam ultrapassar, mas tem toda a questão de assédios de todos os lados, porque muitas vezes tem muitas coligações contrárias. Olha, Como que você olha vê? como a lei de 23 trata muito de assédio moral e assédio sexual. Porque realmente a gente passou por um escândalo, que eu não vou citar nomes aqui, mas foi um escândalo absurdo nesse país, na maior empresa pública que existe no país, um escândalo absurdo, né? Tratando tanto de assédio moral como sexual. E nessa lei foi criada. Sempre existiu grandes empresas, nas grandes empresas era obrigada a ter a comissão de prevenção de acidente de trabalho. Em 23 nós mudamos o nome dessa chama CIPA. É Convenção de Prevenção de Acidente do Trabalho e de Assédio Moral e Assédio Sexual. Hoje, todas as empresas têm que ter canal de denúncia, tem que ter apuração de processo administrativo, porque senão elas vão ser punidas. E elas vão ser punidas administrativamente, porque se a DRT, a SRT, o Ministério do Trabalho chegar na empresa e ela não tiver os canais e ela estiver enquadrada para ter os canais, claro que eu não tenho como pedir que uma empresa de grande ou médio porte tenha a mesma coisa que uma pequena empresa, mas as empresas que se enquadrarem na lei e não tiverem isso, elas podem ser multadas administrativamente, como também judicialmente serem arguídas. Inclusive, o próprio Ministério Público pode entrar com ações contra isso, porque ele é o guardião. Né? Se a empresa não cumpre, se ela não tem os canais, tem que fazer sim. E nós temos, olha a importância, a força que essa lei deu. Na virada do ano, quando essa lei é de 23, entrou em prática em 24. No ano de 24, quando se finaliza o ano de 24, nós temos um aumento de 30% de ações na Justiça do Trabalho de assédio sexual. Por quê? Porque a lei deu mais prerrogativa. As empresas têm que fazer todos os mecanismos e hoje tem todos os mecanismos para se defender, para que não exista o assédio sexual. Esse eu vou tratar o primeiro para você. E o assédio sexual nós levantamos muito, que é muito por falta de treinamento. Porque muitas coisas que as pessoas acham que é normal, não é normal, né? Você não toca, você não elogia, você pensa na sua cabeça, mas você não fala. Não tem que dar beijinho no trabalho. Não tem que dar abraço no trabalho. Não tem que elogiar o cabelo, a roupa, não tem que elogiar nada. Isso não é para um local de trabalho. Isso são para outros locais. Então, hoje, a empresa tem todos os mecanismos para se defender e para que isso não ocorra, através de treinamentos. E nós temos vários treinamentos que hoje tem milhares de formas de fazer, presencial, online, misto, da forma que você quiser. Treinar o empregado para ele entender, porque muitas das vezes ele vem de uma cultura que é de primeiro grau, né, até a quarta série, e que ele acha que é uma coisa normal. A sua colega de trabalho chegou muito bonita naquele dia e ele elogiar. Não, não é normal. E não está certo. Ali não é ambiente para isso. Então, não faça isso. Então, precisa ter treinamento. E nós temos assim, Laís, assédio sexual, as ações são 90% masculino, 95% femininas e 5% masculinas. Nós temos assédio sexual masculino também. Já no assédio moral, a gente tem uma inversão. O assédio moral, o número é 80% de homens das ações de assédio moral e 20% de mulheres. Que ele é um pouco diferente, né? Deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo tem que cumprir meta. As empresas têm metas e os empregados que estão naquela empresa, que se proporam a trabalhar naquela empresa, têm que cumprir as metas sim. Agora, todas as vezes que você tem que chamar a atenção do seu empregado, porque ele não está cumprindo a meta, porque ele não está cumprindo... Lembra quando eu falei para você que a gente planeja e faz gestão? Sim. Então, quer dizer, a empresa entregou para ele um plano de trabalho. Na hora dele aplicar aquele plano de trabalho, de fazer a gestão, ele não está fazendo,
Ele tem que ser chamado a atenção, sim. Só que aquilo Só que tem modos de chamar atenção, é chamado a né? atenção pessoalmente. É, Não em público, na frente de todo mundo, sim. não mandando fazer embaixadinha, mandando fazer gracinha, mandando fazer dancinha, não é isso. Nossa, eu lembro de um caso exatamente disso que você está falando, quando eu trabalhava em um órgão público e aconteceu justamente isso. O gestor, ele não gostou de um serviço lá do subordinado dele e ele tinha, assim, de uma forma muito repetida, repetidas vezes, todo mundo daquela sessão sabia que aquele gestor, quando ele não estava satisfeito com o trabalho daquele funcionário, ele sempre falava na frente de todo mundo e de uma forma assim, ao meu ver, Assintosa. assintosa, de que você fala assim, gente, isso é um exagero, né? E era assim muito claro. E do outro lado, o rapaz fala, ah, mas o que você acha, né? Você não acha assim muito exagero? Porque ele sempre nunca falava nada. E isso ficou por isso mesmo. Aí esse gestor ficou conhecido, ah, é o gestor que ele não pode, tem que ter assim, tem que pisar nos ovos para conversar com ele. E muitas vezes, em relação a homens, isso é muito velado, né? Não entra muito na seara de vamos conversar, olha, você não acha que está sendo assim muito. é, Olha, os feedbacks se chamam feedbacks e a gente traz isso da língua americana, porque toda vez que você tem, você pode ver em qualquer, quando a gente fala em grandes empresas, os feedbacks eles são feitos eu e você, Mas, quando não é em feito o público. feedback entre uma mulher, a mulher é a gestora e o homem, aí ela é vista como, ah, ou ela tá exagerando, ela tá de TPM, ela tá com algum problema moral, algum problema psicológico, né? É. Não, essas estigmatizações, eu acho que aí é dever nosso, e aí é nosso, das próprias mulheres se apoiarem. Você lembra da palavra que eu falei para você no início? Sororidade, uma leva a outra? Sororidade, é. Essa é a hora da sororidade. Porque a mulher chama atenção também. Ela também é cargo de gestão. E ela também tem que chamar atenção e da mesma forma que o outro é ouvido. Mas também fazer da mesma forma que deve ser feito. Chama a pessoa na sua sala e fala: olha, esse foi o que a gente montou de gestão. Você não cumpriu essa e essas metas. Eu preciso que você cumpra. E a gente tem que achar uma solução. Qual é a solução que você vai me dar? Isso é uma conversa eu e você. Isso não é uma conversa para eu ter em público, né? Sim, Claro, eu posso ter um grupo. Eu determinei um grupo de 3, 4, 5 pessoas, que cada um teria que fazer sua parte, né? Então, sentar com aquele grupo e falar, olha, vocês não executaram sua parte. Mas as coisas, elas têm que ser feitas de forma parcimoniosa e não de ridicularizar quem não conseguir cumprir metas. Então, eu acho que o assédio moral é muito nisso. E por isso que eu estou te falando que a maioria das ações são ações de homens, mas não por essa razão que você está falando. É porque realmente o assédio moral acontece mais no meio masculino, até talvez por a gente não ocupar tanto cargo de gestão, né? exato. Pode ser uma consequência disso também, mas ela ocorre mais no meio masculino. A gente tem hoje muitas São a maioria, né? ferramentas de Sim. inteligência artificial que se chama de urimetria, que a gente consegue levantar qual o tipo de processo que você tem no Brasil e qual é o tipo de... Eu não consigo pegar por nomes, claro, porque eu tenho que ter o respeito, né, à pessoa física, mas eu consigo pegar pelo sexo, consigo pegar por outras informações e saber realmente a ação que está acontecendo nesse momento. E isso é tão bom, sabe por quê? Porque eu consigo ajudar aquela empresa que eu advogo, que eu falei para você que eu faço full service, Uhum. eu posso mostrar para ela a tendência do mercado e o que que ela tem que mudar dentro da gestão dela para não cair nas armadilhas que o próprio mercado já está criando. Você Exatamente. Você entendeu? usa os dados ao seu Eu favor, né? uso toda essa, né, não é parafernália, mas toda essa munição que eu tenho digital para poder dar um rumo correto para a empresa. Ou que ela não consiga fazer 100%, mas ela trabalhar com riscos, sabendo o grau de risco. Essa ferramenta, eu acho que a inteligência artificial para você acaba sendo uma ferramenta mesmo de business intelligence, né? Você tem esse arsenal para você tanto
falar para o seu cliente, olha, essa é a tendência, isso aqui pode acontecer, e olha, isso aqui vem acontecendo bastante, então você já dá um alerta, né, para o seu cliente. Agora, Lirian, no seu livro, esse aí de advogadas de alta performance, levando em consideração toda essa sua trajetória, que você tem de enxergar de uma forma muito ampla, né, o seu lugar, qual é o seu papel, de você enxergar mesmo que a que você veio, você consegue falar para a gente assim, para as mulheres que estão começando hoje, porque se hoje a gente não tem ainda mulheres indo atrás, pedindo essa paridade de cargos, essa paridade de cargos de gestão, de estar no mesmo lugar, na política com a mesma quantidade, né, assim como tem de homens, tem de mulheres, o que que as mulheres podem aprender, né? Eu acho que, ou treinar, porque pode ser também o conhecimento, pode ser habilidade, pode ser algo que ela pode colocar em prática até ela ficar boa, porque eu vejo que na sua trajetória, essa sua articulação, você conseguir lidar com diversos públicos, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, seja nas suas palestras, você está sempre falando com diversos públicos. Como que essa mulher, no seu livro você falou assim sobre resistir, inovar e seguir firme. Como que as mulheres hoje podem pensar as suas carreiras, já que você falou do ponto de vista de planejar e gestão, para que elas consigam ter cada vez mais ou buscar a alta performance, buscar ser mais efetivas nos seus trabalhos, se colocando, sendo vistas e sendo essa mulher que visa o seu protagonismo? Bom, primeiro eu acho que planejamento de carreira, né? Eu tenho dois tipos de planejamento, óbvio. Eu tenho o planejamento do meu negócio e eu tenho o planejamento da minha carreira, da minha persona. Eu sempre fiz esses dois planejamentos e eles sempre foram muito bem articulados. Eles se unem e eles por vezes eles se unem, por vezes eles não estão unidos, mas esse planejamento sempre foi feito. E eu acho que sem planejamento você não faz nada. Agora, é claro, Laís, não foram todas as pessoas que nasceram para ser empreendedoras. Tem pessoas que nasceram para ser empregadas. E aí elas vão estudar, vão buscar suas vagas de trabalho dentro das empresas, né? Nós temos milhares, o Brasil é um país imenso, muitas empresas podem buscar através do setor público, através de concursos públicos, né? E tem várias coisas. Agora, quem quer empreender, aí sim, você tem que fazer planejamento de carreira. E esse planejamento de carreira tem que ter gestão, porque não adianta, eu pensei, eu queria fazer isso, 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 isso. Sabe, não é aquela história que você faz aquela listinha de final de ano. Não, esse final de ano eu quero, próximo ano eu quero perder 5 quilos. Toda mulher é isso, né? Primeira parte da lista, perder 5 quilos. Nunca vi uma coisa dessa. Acho que é a primeira parte da lista. Sim. Não é essa a lista. É a lista de planejar. Bom, o que eu vou fazer nos meus próximos 5 anos? Para a minha carreira, para o meu negócio. Planeje. Esse planejamento, como é que eu vou fazer a gestão desse planejamento? Faça a gestão desse planejamento. E aí tem uma coisa que é fundamental. É network. Você tem que estar sempre no lugar certo, com as pessoas certas. Essa história de buscar o seu lugar, buscar as pessoas corretas, fazer o network, ela é importante para qualquer pessoa. Até para quem quer ser empregado, tá, gente? Network é tudo em qualquer área. Para quem quer ser empregado, para quem quer ser liderança, para quem quer ser empreendedor. Então, eu sempre tenho que estar na pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Ainda tem isso. Porque às vezes a hora não é certa. Eu não estou preparada para ter ainda diálogo e me interagir com aquelas pessoas. Então, ainda tem a hora. Então, essas coisas têm que ser muito bem pensadas. E pensadas com frieza. Sim. Não é emocional. Isso tem que ser pensado racionalmente. Racionalidade. E é isso. Você tem que racionalizar para sempre ter planejamento, gestão, network. E busque o network. Não é o network que vem para você. Você busca o network. E hoje, gente, é muito diferente de quando eu comecei a minha carreira.
A possibilidade... Antes, o network era uma coisa muito fechadinha, porque você vivia... Claro, eu sempre tive Tinha oportunidades. bolhas, né? Nós Bolhas tínhamos de bolhas, pessoas. claro. A primeira bolha vinha da universidade. Eu, naquela época, estudava na das melhores universidades do país, porque simplesmente todas as grandes autoridades do país na área jurídica eram professores dessa universidade. Então, ali começava o meu network com os meus professores. Aquelas pessoas que estavam estudando ali comigo, elas iam seguir algum tipo de carreira, segundo o network. Venho para o mundo profissional. Eu quero ficar só em Brasília? Não. Brasília é pequena. Eu quero o Brasil. Sem ter Zoom, meeting, sem fazer propaganda de qualquer uma, mas qualquer uma dessas formas, eu já tinha uma advocacia nacional. Eu já advogava o Brasil inteiro. Inteiro. Sempre advoguei o Brasil inteiro desde o início da minha carreira. Depois, eu passei anos advogando já a América do Sul. Muitos anos a Argentina, né? Alguma coisa do Chile e do Peru. E agora, claro, com todas as expansões que a gente tem, a gente está fazendo na Europa também. Tive a oportunidade agora, cheguei semana passada da Inglaterra, já tenho a OAB da Inglaterra, que se chama SRE, que é como consultor. Claro, não é advogado que vai para o tribunal, porque lá você tem um escalonamento para você chegar no tribunal, é diferente do Brasil, que você se forma e já cai no tribunal. E eu tenho uma história engraçada para contar para vocês sobre isso. Mas lá não, para você chegar no tribunal, você tem passos a seguir. É diferente no Brasil. Então, eu tenho um passo como advogada estrangeira, então eu posso ser consultora, sim, posso acompanhar os meus clientes na formação dos contratos, nas discussões, inclusive nos tribunais administrativos, que são vários. Não falando pelo meu cliente, mas orientando como falar, né? Então, hoje eu trago isso também. E com várias parcerias, parcerias na França, em Portugal, na Itália, né, na Irlanda, Inglaterra, um parceiro enorme com um grande escritório. E eu projetei a minha carreira para ela ser uma carreira assim, nacional e depois internacional também. Então, há uma projeção de carreira disso. Mas era uma coisa que eu tinha tempo, né? Eu já tinha as ferramentas para fazer, né? Eu já sabia o lugar, mas não estava na hora certa. Então, a hora Tem que certa... saber o timing Então, também, os né? meus times foram esse. Então, o meu primeiro time foi Brasil, segundo time América do Sul, e agora eu chego no terceiro time na Europa. Então, eu tinha as outras coisas, até tinha as pessoas certas, mas eu não tinha ainda o momento certo. Então, isso também é muito importante de você ter essa noção de quando você desenvolver isso. Porque às vezes você vai, não, eu quero ir para fora do Brasil. Não, eu não preciso ir para fora do Brasil. Eu posso advogar vários lugares do mundo E hoje com a internet, né? sem fazer o Brasil. E imagina se antes eu já tinha uma advocacia nacional e fazia alguma coisa sul-americana sem as ferramentas, com todas as ferramentas que eu tenho hoje, eu posso advogar para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro sem sair de Brasília. Verdade. Sem sair de Brasília. Da mesma forma que eu posso estar lá na Inglaterra fazendo sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Sim. Com todas essas ferramentas. Estou defendendo o meu cliente nunca vai ficar desatendido, vai estar super bem atendido e eu não estou aqui. Então, para mim, esse mundo digital é um mundo maravilhoso. Eu sei que as pessoas ficam achando que vão extinguir carreiras, que algumas carreiras vão deixar de existir. Eu não acho que aquela deixe de existir, na verdade, você tem que passar por aprimorar, você né? vai ter processos evolutivos. Agora, quem continuar achando que a sua carreira vai ser destruída por isso, aí realmente vai perder o time da história, vai ter que o espírito do tempo também, o espírito né? do tempo. Não consegue ter. E aí eu vou contar uma história engraçada para você. Antigamente, as petições no Brasil eram feitas à mão. Quando veio a primeira coisa que veio dos tribunais determinando que as petições teriam que ser datilografadas, teve uma comoção geral, inclusive da OAB, contra
isso, porque ia acabar com o direito, ia acabar com a criatividade do advogado, porque como é que vai ser tudo datilografado? O advogado tirava da cabeça e escrevia aquilo da cabeça com todo o seu saber jurídico. Como é que ele ia ter que parar para fazer aquilo datilografado? Quando veio a primeira coisa que chamava PJE, que era a gente passar a mandar as petições online para os tribunais, nossa, que absurdo! Eu não posso mais ir no tribunal protocolar, eu tenho que protocolar online. Não, vai acabar a advocacia. Queria outra comoção na OAB. Aí veio a quarta comoção. Os processos serão todos digitais. Eu falei, gente, quando começou essa comoção, eu falei, gente, advogado não consegue pensar matematicamente. Tem hora que me dá uma agonia nisso. Porque, assim, eu tinha não sei quantos metros quadrados num dos metros quadrados mais caros de Brasília, para manter um arquivo do tamanho do mundo, que você rodava ele de Roldana e voltava ele de Roldana para ele poder fechar e caber todos os processos. Hoje, eu tenho uma coisa mais ou menos desse espaço que eu tenho aqui, um pouco mais de ar-condicionado, que coloca todos os meus processos. Eu, por segurança, tenho 2, porque eu faço backups separados. Isso aí, porque já vem do direito digital, eu tenho 2. Mas que me ocupam meia parede. Olha o que eu economizei de metro quadrado. Como eu economizei de tudo. Gente, o advogado não conseguia pensar que vai acabar. E outra, para achar o documento agora é só digitar lá. Não. E quando eu fiz eu me lembro bem que eu faço muitas reuniões, Laís, para advogados do Brasil inteiro. Então, eu faço, chamo encontros jurídicos de vários setores da economia. Então, eu me lembro do encontro jurídico, que quando começou aquela confusão, porque vai ser tudo digital, vai acabar, gente, a gente vai acabar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, deixa eu falar uma coisa com vocês, vocês já fizeram conta? Quando eu fiz para eles essas contas todas, nunca mais, isso deve ter uns 8 anos ou 9 anos, porque o processo de digitalização tem mais tempo, mas começa primeiro nas federais. Mas essa minha fala deve ter uns 8 ou 9 anos. Nunca mais eu tive uma reunião que algum advogado teve coragem de falar alguma coisa sobre isso. Porque todo mundo começou a fazer conta. Não existe isso. Sabe por quê? Porque não é empreendedor. Que uma pessoa que é empreendedora e faz conta, ia ver essa diferença. E a outra coisa que eu tenho para te contar é essa história que em alguns países, principalmente os países que são anglo-saxônicos e que têm um direito um pouco diferente do nosso, que é um direito que, em vez de vir das leis, ele vem mais dos usos e costumes. Para você chegar no tribunal, você tem que passar por gradações. Aqui no Brasil, você se forma, tirou a carteira da ordem, você pode ir para qualquer tribunal. Então, eu vou falar para você, a minha primeira sustentação oral foi feita no STF com 22 anos de idade. Eu tenho advogados que se aposentaram e nunca fizeram sustentação oral no STF. Você imagina uma menina de 22 anos ir no STF fazer uma sustentação oral. Então, assim, isso é para mostrar, gente, que é assim que a gente chega em alta performance, com coragem, resiliência e resistência. A frase, sem medo, né? E a frase que você usou. Não, você vai estar morrendo de medo. É óbvio que eu estava morrendo de medo. Imagina, eu estava falando para as maiores mentes do país naquele momento. Mas é você ir com medo mesmo. Não. O medo, a adrenalina, ela te dá força. Ela não é para te derrubar. Ela é para te incentivar, para te levar para frente. Então, ela tem que ser um motivador. E mostrar que você tem uma barreira a superar. Sempre. Então, ela tá te mostrando, olha, se você superar isso, aí quando você chega lá, você vai ver que você tem muito mais outras coisas para seguir adiante, né? Aproveitando que você falou da sua ida à Europa recente, você fez palestras lá falando de direito da mulher, né? O que mais te impactou ao comparar os direitos das mulheres no Brasil e na Europa? Olha, é engraçado. Em termos de legislação, a nossa legislação protetiva da mulher talvez seja uma das legislações, ou é a legislação mais avançada do mundo, em termos de legislações. Lembre-se que nós temos países que trabalham com usos e costumes. Mas hoje, por exemplo, eu vejo que, não nessa área do mundo do trabalho, né? Claro que na área do mundo do trabalho nós temos os países nórdicos,
que são impressionantes, né? Eles já têm, as empresas já têm que ter um número de gestores de alto cargo igual homem e mulher, equiparados. Nós já temos obrigatoriedade de equiparação nos países nórdicos. A divisão da parentalidade já é obrigatória nos países nórdicos. Eles estão à frente, anos-luz sobre isso. Mas o que me assustou muito é a questão da violência doméstica. Porque aqui no Brasil nós temos, apesar de todos os horrores, de não sei o nosso número de feminicídios ser enorme, a nossa legislação protetiva ela é muito forte. Ela pode não ser executada, ela não pode, às vezes pode estar só no papel, mas não tem acontecido isso. Mas esses outros países não têm nenhuma legislação protetiva das mulheres. E a pandemia, ela causou problemas sérios, e inclusive eu acho que problemas psicológicos de muitas pessoas. Então, há sim um crescimento de violência na Europa de homens em relação a mulheres que nunca tinha se visto antes. E não tem legislação protetiva. Não há essa proteção. Agora que eles vão começar a Por pensar isso nisso, né? que vocês vão ver coisas que a gente não via muito antes da pandemia. Toda semana você escuta Portugal e Espanha, principalmente Portugal e Espanha, um pouquinho França, um pouco Itália, mas mais Portugal e Espanha. Toda semana tem uma mulher assassinada ou brutalizada num desses países e eles não têm legislação protetiva. Não tem legislação protetiva. E o pior, eles não têm legislação protetiva nem em relação a casal homem e mulher. Tendo situações de que a mulher sai de casa com os filhos e o homem fica em casa. Então, essas coisas realmente me assombram, né? Não é minha área de atuação de direito, Laís, não é a área que eu atuo, mas é claro, são coisas que não tem como não perceber. E eu, quando olho a mulher como um todo. Eu sou mãe de um casal e sou mãe de uma menina. Inclusive, a sua filha vai seguir, né, os seus passos. Ela recente na França, você falou. Ela está indo no caminho, né? Vamos ver o que ela vai decidir, porque está chegando a hora, mas esse ano tem uma decisão e eu acredito que sim. Ela não tem, pelo menos nesse momento... Você deixa ela escolher ou você, de alguma forma... Nenhuma influência, não. Olha, porque você eu vou falar para você... Né, Lídia? Você vem de uma família onde a sua mãe... Família toda de advogados. Família toda de advogados. Todos de advogados. Mas assim, por exemplo, a minha mãe não queria que eu fizesse advocacia. Queria que eu fizesse Itamaraty. Ela queria que eu fosse embaixadora. Que fosse essa minha carreira. Consular. Ou consular ou embaixadora, mas que fosse do Itamaraty. Os meus filhos, eu queria todos que eles fizessem TI, Laís, sabe por quê? Porque TI nunca vai ter desemprego, eles sempre vão ganhar bem, eles vão poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eles vão estar lá na Tailândia fazendo serviço para uma Big Tech imensa nos Estados Unidos, você entendeu? Mas, pelo jeito, eu não consegui fazer isso lá em casa e o outro ainda é muito novo. Mas o exemplo está batendo mais forte, né? Ela é bastante combativa, uma personalidade bem forte. Mas isso é bom, né? Porque, assim, tem famílias que você é quase que persuadido a fazer direito, né? A seguir uma carreira jurídica que muitas vezes chega lá na frente. Eu acho que por isso que muitas vezes a área do direito tem muitas pessoas que deixaram já a área porque perceberam que escolheram essa área muito novo, aí passou a idade, passou o tempo, viram que, na verdade, gosta de outras coisas. Então, acho que quando é mais nesse perfil da sua filha, tem mais chance eu tenho muitos exemplos, porque como eu te falei, né? que a gente vivia nas bolhas, né? Então, na minha bolha da faculdade, eu tinha vários amigos que faziam faculdades, porque ou os pais eram advogados, ou eram ministros, ou eram juízes, ou eram procuradores, e muitos deles... Inclusive, um que eu acho que é um dos casos mais emblemáticos, tinha um super escritório, um mega escritório em Brasília, um dos maiores escritórios de Brasília, e hoje ele é fotógrafo. Viu que não escolheu a carreira certa. E eu não. Eu juro para vocês que eu sempre quis ser advogada, nunca pensei em outra carreira, nunca quis fazer outra coisa. E eu sempre quis ser uma advogada dona do meu escritório, uma advogada empreendedora.
E como que você, nessa sua jornada, como você lidou com os desafios? Quais foram os seus maiores desafios, assim, na sua trajetória profissional e como você lidou com ele? Por exemplo, quando você estava, na sua gravidez, você passou por algum, e agora, como que eu vou lidar com ser mãe, ser profissional? Isso foi muitas vezes uma dificuldade para você? Mas eu sou uma pessoa que se adapta muito. Eu sou bem camaleão, me adapto muito bem. Não vou te dizer que quando eu programei realmente que eu queria ficar grávida, eu desacelerei. Então, aquele meu planejamento para aquele período era um planejamento mais low profile. Esperei as crianças, porque também queria curtir os meus filhos. Então, deixei a Até carreira. nisso você se planejou, né? Também me planejei. Me planejei para ser mãe, me planejei para curtir os meus filhos. E tanto que eu falei para você sobre as horas. Por exemplo, agora é a hora de eu ir para a Europa. Agora é a hora de eu fazer uma O time, né? expansão, porque o meu time entrou o time. Então, eu tinha todas as outras ferramentas, mas eu não tinha o time. E não estava na minha programação. Hoje eu tenho o time completo para fazer isso. Então, até nisso eu me planejei. Então, as minhas 2 gravidezes, elas foram planejadas, cuidando disso junto com a minha carreira, junto com o planejamento do meu escritório, junto com o planejamento da minha carreira como advogada da minha persona. Sim, houve uma desaceleração. Eu tinha um ritmo, mas eu me programei para fazer essa desaceleração e me programei para voltar para essa aceleração. Então, tudo foi muito bem programado e gestionado. Então, eu vou mudando a característica do escritório para que quando chegasse esse momento da minha gestação, o escritório tivesse uma outra característica, que eu conseguisse ter meus filhos, curtir meus filhos e mesmo assim ter um escritório, como eu falei, já um escritório boutique nesse momento, mas atendendo as empresas em todas as suas áreas, mas já com coisas mais específicas, em vez de trabalhar no atacado, que era o início do escritório muito atacado, já trabalhando no varejo, numa coisa mais direcionada, mais específica, com uma entrega maior para o cliente, com uma especialização maior e com essas visões todas que eu te dei de tudo isso. Então, até isso foi muito bem planejado. Então, eu passo pelo planejamento. Quais foram as minhas maiores dificuldades? Primeiro, a idade, porque ninguém se forma com 21 anos. Eu realmente não conheço, a não ser aquele menino que se formou com 14 anos aqui em Brasília e que com 20 anos já tinha mestrado em Harvard, né? Tirando, eu realmente não conheço nenhuma outra pessoa que se forma com essa minha idade. Eu acho que eu tenho uma colega de turma que se formou com 21, mas ela se formou e não foi advogada. Mas formar e ser advogada com 21 anos, eu não conheço ninguém. Então, a primeira coisa era a idade. Porque, além disso, eu ainda parecia ser mais nova do que eu era. Essa foi a maior dificuldade. Porque eu trabalhava num mundo totalmente masculino, porque eu sempre fiz direito empresarial. O mundo era totalmente masculino. E eu entrava com 21 anos para fazer reunião, normalmente com 70, 80 homens. E a maioria dos assuntos de maior importância discutidos nas reuniões eram jurídicos e quem falava era eu. Eu cheguei a fazer essas reuniões de jurídicos, que eu era a advogada mais nova e eu era a condutora da reunião. Era eu que estava ditando quais eram os assuntos que iam ser tratados e quais eram os assuntos que eles deveriam levar para as suas bases para tratar com as suas empresas e seus sindicatos. Então, a idade foi uma coisa que eu tive que trabalhar Mas você muito foi bem pesada. você foi delegada a fazer esse papel ou se viu assim no seu início da trajetória assim muito Ah, à frente, foi, um, muito foi, um, líder? foi um desafio que eu ia com todo temor, como sempre, mas era um desafio maravilhoso, que dava uma adrenalina maravilhosa e que me fazia. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Normalmente eu leio, assim, uns 7 livros ou 8 livros por semana. E eu sempre fui muito estudiosa, extremamente estudiosa. Então, isso era um desafio que fazia com que eu fosse mais estudiosa ainda. Então, era sempre um desafio isso.
porque às vezes eu estava no meio, eu tinha toda uma programação para aquela reunião, mas no meio saiu uma pergunta que não tinha nada a ver com aquela programação e eu tinha que responder. Então eu tinha que saber o rol do assunto todo. Então isso fez eu me tornar uma pessoa muito mais estudiosa do que a média. Eu tinha que saber mais do que os outros, eu tinha que estudar, na verdade, e ler mais do que os outros e ter essa história da área de comunicação que é muito importante, né? A informação. Eu acho que você tem informação, Eu você tem vejo, tudo. você caminha muito bem, assim, tanto na sua área do direito, caminhando junto com a comunicação. Você é uma comunicadora dentro da Opeleges, né? Você é quem faz esse lugar como se fosse assessoria mesmo de imprensa. Você fala pela empresa, você articula, você fala de diversos assuntos. E uma coisa que eu acho muito interessante para esses jovens advogados que você faz muito é que você não tem medo de usar as redes sociais da empresa a seu favor, né? Você se coloca, você fala do que você é especialista, do que você domina, você coloca o seu posicionamento e a gente vê muitos escritórios, muitas empresas também, não só da área de direito, que tem essa dificuldade de se colocar, de olhar mesmo esse lugar de comunicação no negócio no digital. É, as pessoas que não entrarem nessa seara de colocar a comunicação dentro dos seus escritórios de advocacia vão sim, muitos deles, o maior medo é a inteligência artificial, mas eles não vão ser destruídos não pela inteligência artificial ou seus negócios não vão ser reduzidos, seus escritórios pela inteligência artificial, mas sim pela falta de comunicação. A comunicação, gente, a comunicação e a informação antes de todos, ela é fundamental. Então, Laís, era assim, eu acordava 6 horas da manhã, a hora que saía a publicação do Diário Oficial. Eu li o Diário Oficial inteiro, porque tudo que saía, se saísse qualquer informação, isso até antes dessa época das redes sociais, eu já sabia tudo. Para nunca chegar despreparado em lugar nenhum. Para eu nunca chegar despreparado em lugar nenhum. Eu sempre vou ter uma resposta. Pode ser que eu não lhe dê aquela resposta completa, mas eu sempre vou ter um caminho, porque eu sempre estou estudando tudo dentro da minha área. É claro que quando a pessoa me faz uma pergunta fora da minha área de direito, né, que não envolve direito empresarial, normalmente de pessoas físicas, eu falo, olha, quando eu estudei é assim, mas claro, não é minha especialização, você tem que procurar uma pessoa especializada e realmente passo para outro colega, não faço, né? Mas as minhas áreas de especialização são sempre assim. Então, os desafios sempre me foram motivadores demais, E sempre. é uma E ainda são. característica, e é uma característica que eu vejo assim de tanto as empreendedoras nas suas outras áreas de sucesso, né, quanto nessa área de direito também, que é muito olhar muito para esse lugar de eu me sinto desafiada e esse desafio me faz querer cada vez mais ir ir adiante até que eu consiga superá-lo e buscar o próximo. Você tinha muito essa visão? E Sim. tem ainda, né? Eu vejo que você Não, tem, essa claro. visão é que me motiva todos os dias, é o que me faz acordar todos os dias, porque eu sei que os meus dias todos vão ser diferentes, porque todos os dias eu tenho novidades, todos os dias eu posso ter novidades de várias partes do Brasil e do mundo, então essa história de estar tendo que se manter atualizado o tempo inteiro, que para muita gente é estressante, eu sei disso, né? Criou muita doença, muita gente tem até problemas de mental em relação a isso, né? A gente teve muitos atletas com tudo. O que causa no atleta isso, para mim, é minha adrenalina. Para mim, é minha endorfina. Eu vou falar para você, essa que é a verdade. A minha grande endorfina é a motivação de todo dia buscar uma coisa nova, de todo dia querer algo novo e de todo dia estar em busca de tudo que está acontecendo ao meu redor. Acho que eu estou no caminho certo porque eu me identifiquei já. Líria, você agora tem uma filha que tudo indica que ela vai seguir os passos, né? Os seus passos. Qual mensagem você deixa para essas jovens mulheres que estão entrando agora
não só na área do direito, mas estão começando a sua carreira profissional. O que que você dá de conselho para essas jovens que estão iniciando, para que elas vejam como você viu lá no início, né? Gente, olha, primeiro, estudem. Estudem. Estudo é tudo. Estudo é tudo. Tem que estudar muito. Ou estudar, como no meu caso, o jurídico, ou estudar, se você for fazer um negócio, estudar aquele negócio. Estudem muito. Persistência, resiliência e nunca desistir. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Porque tudo que você faz com propósito e com foco, uma hora se realiza. Ter determinação no que quer alcançar, né? Sempre. Determinação sempre. Porque foco é o necessário, eu acho que foco é o primordial e o propósito. Se você tem essas coisas e resiliência, sim, né? E network, o estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Gestão e Busquem isso. planejamento. E gestão e planejamento. Eu acho que vamos começar. Primeiro, planejamento, gestão, network. Aí vem resistência, resiliência, propósito e foco. E estudar, porque o estudar começa lá atrás. O estudar começa na hora que você está planejando. Então, é estudar, planejar, gestionar, network, resiliência, resistência e propósito. Maravilhoso. E para você, uma mulher bem informada sobre os seus direitos vive com mais autonomia? Vive com mais autonomia, vive uma vida com mais liberdade. Eu acho que tem uma vida mais... Eu não sei se essa palavra plena ela existe, mas tem sim, chega a ter plenitude, sabe? Essa história de você sempre saber o que você pode fazer, como você pode fazer e da forma certa que você pode fazer, essa sensação de felicidade, de plenitude, sabe? E eu acho que o mais importante, quando você chega no lugar onde eu estou hoje, eu faço questão. E faço questão, e aí quem vai ouvir o podcast pode ter certeza disso. Eu faço questão, inclusive, de incentivar todas as empreendedoras, não só na área jurídica, toda a área, os meus amigos advogados, eu sempre os coloco em foco. Sempre uso quando eu posso, sim, eu os elogio. As minhas amigas advogadas, eu puxo todas para virem junto comigo sempre, né? E os empreendedores desse país, quem realmente quer empreender, eu também é uma coisa que eu ajudo muito, muito, muito. O empreendedorismo, para mim, é fundamental. Esse país só vai para frente por empreendedores. Eu acho, claro, que nós temos pessoas que nasceram para ser empregados, mas o país só vai para frente mesmo quando a gente tiver empreendedores preparados, e os empreendedores são quem realmente fazem a grande massa desse país. A gente não virou uma Venezuela ou qualquer outro dos nossos países aqui do lado, porque nós temos empreendedores fantásticos nesse país, que a gente nem conhece, nem sabe aonde eles estão, mas são grandes. O Brasil tem grandes empreendedores, empresas que são conhecidas no mundo inteiro, que vocês não sabem aonde atuam. Verdade. Líria, foi uma conversa magnífica com você aqui. A gente está chegando na reta final desse podcast e agora a gente vai ter um bate-bola, um jogo rápido. Eu vou falar uma pergunta para você, você responde o que vem à mente. Uma mulher que te inspira. Minha mãe, Celito Oliveira Souza. Um livro que toda mulher deveria ler. Um livro que todas as pessoas deveriam ler. O Corpo Fala. Uma frase que define a sua missão. Nunca desistir. O que você mais ama em Brasília? Ai, o nosso céu e o nosso horizonte. Até me emociona. Você emocionou minha mãe, não tem jeito. Mas o horizonte de Brasília, não existe horizonte. Eu conheço o mundo quase inteiro. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Eu conheço o mundo quase inteiro e nada é como o horizonte da nossa capital.
Nada, Incrível, né? nada. O horizonte daqui é incrível. Maravilhoso. Por isso que eu sempre coloco, sempre tem algum story meu com aquele hashtag Eu Amo Brasília, porque eu realmente amo Brasília. Eu também acho aqui fantástico. Uma conquista feminina que você quer ver ainda nessa geração. Ai, meu Deus do céu. Quanta coisa eu quero ver. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar a ver. Mas eu queria que a gente chegasse à igualdade, pelo menos na minha área. Na área do direito, na área da justiça. Eu realmente queria que tivesse realmente igualdade entre homens e mulheres. Eu queria ver isso. Maravilhoso. Quem é a Lirian fora da empresa, nos bastidores? Uma pessoa que eu pareço ser extremamente extrovertida, mas sou altamente introspectiva. Sou uma pessoa que, apesar de conviver 24 horas com 500 mil pessoas diferentes, preciso do meu silence, preciso do meu momento sozinho. Da sua solitude? Eu preciso de solitude. Eu realmente preciso de solitude. É a hora do ócio criativo, é a minha hora. Eu sou um ser humano, não sei se é o meu jeito, mas eu preciso ficar sozinha. Eu preciso ficar sozinha. A solitude. Para E eu absorver sou tudo, né? casada há 26 anos, tenho 2 filhos, né? Sou casada há 20, mas estou há 26 anos com meu marido, né? O Celso Cavalheiro, que é também meu parceiraço em Família linda, tudo, você tem uma não, família linda. parceiraço em tudo. Se não fosse por ele também, imagina quando eu dou esses breaks, como é que ele consegue me ajudar muito quando eu tive que fazer. Eu não dei break, na verdade, as desaceleradas, a ajuda dele foi primordial. Então, é o meu parceiro de vida, né? Mas mesmo assim, eu preciso dos meus momentos sozinha. Eu preciso ter solitude. Eu sou um ser humano. Eu sei que tem muitas pessoas que, quando ficam sozinhas, ficam Ah, loucas, eu sou do seu time também. Eu mas preciso eu, de eu solitude. preciso de solitude. Eu preciso de isolamento. Para te falar, por exemplo, um esporte que eu mais gosto é mergulho. E hoje fizeram umas máscaras de mergulho que você se comunica um com o outro. Eu não gosto de descer com essa máscara. Eu gosto de descer com aquela máscara que você não se comunica, só se comunica com gestos. Só tá tudo bem, ok. Porque quando eu tô embaixo do mar, o silêncio é o maior silêncio que existe. Porque não tem jeito, mesmo É quando o você tá no, silêncio mesmo universal, parece. quando você tá no deserto sozinho, porque eu já fui pro deserto, adoro. Você ainda tem som de bicho, de alguma coisa. Cara, no fundo do mar é o silêncio total. Então, eu gosto de mergulhar ainda com máscara que não conversa. Eu gosto disso São também. uns 15, 20 minutos, porque normalmente são curtos os Aham. mergulhos, né? Por causa da profundidade e Sim. tudo. E porque é muito De difícil. Não, pressão e tudo é mais. difícil para descer e para subir. Quando você está lá embaixo é ótimo, mas para Aham. descer e para subir tem que fazer descompressão, toda uma coisa. É, mas é um momento, gente, de silêncio que realmente é o silêncio. Eu sei que muita gente tem isso dirigindo, com outras coisas, mas para mim o mergulho é onde gente, eu estou com silêncio, realmente total. Maravilhoso. Líria, muito obrigada por vir aqui no Orla Podcast, compartilhar esse conteúdo riquíssimo que eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres com a sua jornada, com a forma como você vê a sua trajetória e que vai trazer muitos insights para a gente também, tenho certeza. Então você já curta, comente, compartilhe esse vídeo com muitas outras mulheres, porque a gente falou aqui sobre o direito das mulheres e a alta performance feminina com Lirian Cavalheiro. E tenho certeza que todas vocês vão se inspirar bastante com essa história. E curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo para fazer o nosso programa chegar a muito mais mulheres. E nos vemos no próximo episódio de Como Elas Fazem na Capital, no Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla.